Mateus capítulo 1, de 1 a 17. É a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1. Registro, acharam aí? Tá fácil, né? Mateus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, cujo nome é Batseba. Versículo 7. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Amém, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, Senhor, que eu seja um vaso nas tuas mãos nessa hora, Senhor. Diante da tua palavra, Deus, diante da tua maravilhosa palavra, o Senhor, ó Deus, com o auxílio do teu Santo Espírito, eu peço a ti, Senhor, que essa tua palavra seja exposta nessa noite, de tal maneira, Senhor, que haja mudanças aqui, que haja transformação, que haja cura, ó Deus. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Deus, eu não tenho mérito nenhum para vir aqui e expor a tua palavra, Senhor, mas pelos méritos de Cristo Jesus, meu Senhor, me coloque em tua presença agora, clamando a ti, ó Deus, que ao falar da tua palavra, Senhor, seja o Senhor falando ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. É o que eu te peço, ó Deus, na certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá de lenço hoje, pessoal. Mateus 1, de 1 a 17. Bom, essa história da genealogia, o Michael falou hoje em Timóteo capítulo 1, né? Olha,
Não, isso tudo. Certeza. E o Paulo fala a Timóteo que a gente não deve ficar discutindo genealogias intermináveis, né? E o Michael vai falar logo hoje que eu vou pregar na genealogia de Jesus, mas tudo bem, tá certo? A história da genealogia de Jesus, ela se divide em 3 blocos aqui, de 14 gerações cada. Você deve ter notado isso no versículo 17, onde fala que houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então, essa história aqui de Mateus, essa genealogia aqui é uma história que fala do crescimento de Israel e do esvaziamento de Israel. Aqui você tem tanto a formação de Israel, aqui nessa genealogia, você tem tanto o momento de glória de Israel, de poder, de glória, de formação, de construção, de grandeza, quanto o momento de queda de Israel. Então, diz aí o versículo 7, de Abraão até Davi, 14 gerações. De Abraão até Davi, nós temos a formação de Israel como nação. Se você ler a Bíblia olhando de Abraão até o rei Davi, você vai ver que Deus está formando uma nação. Deus está formando uma sociedade, um povo, um país, uma nação. Né? E esse primeiro período foi um período de glória. Foi um período maravilhoso. Deus levantou o povo, Ele conduziu o povo. Então veio lá o Abraão, o Isaac, o Jacó, depois o Moisés, aí Josué vai lá, leva as tribos, conquista a terra, a construção de uma nação. Deus coloca esse povo na terra prometida. E essa época foi a época assim, de glória, dos grandes patriarcas, né, dos grandes líderes de Israel. Foi a época dos poetas, dos salmos. Essa época foi a época do livro de Jó, foi a época do livro de Eclesiastes. Foi a época assim, de cantares. Foi uma época gloriosa de Israel. Tanto é que a poesia de Israel é referência até hoje. Provérbios, salmos, cantares, esses livros poéticos. Né? Então foi um momento de Abraão até Davi, foi um momento glorioso. Depois você tem de Davi até o exílio na Babilônia. Aqui nós temos a redução de Israel a apenas 2 tribos. Eram 12 tribos. Então neste período de Davi até o exílio na Babilônia, Israel é reduzido a apenas 2 tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. 10 tribos foram apagadas do mapa pelo poder dos assírios. E aí sobraram apenas 2. E essa época é uma época que é a época dos profetas. Os profetas que traziam da parte de Deus a palavra de Deus, trazendo da parte de Deus palavras de exortação aos reis da época, porque os reis eles empurraram o povo de Israel para a idolatria, os reis eles desobedeceram a Deus, e os profetas então foram enviados por Deus para repreender esses reis. Então grandes homens de Deus, exortando os reis que não se curvaram à lei de Deus, não obedeceram a Deus, esqueceram inclusive o propósito que Deus tinha para Israel. Então essa época é uma época de redução. O juízo de Deus então vem sobre Israel, e a nação é reduzida a apenas 2 tribos. Então 10 tribos simplesmente desapareceram. Depois você tem do exílio até Jesus. E do exílio até Jesus vem a extinção da linhagem de Davi. A extinção. O último descendente de Davi é um homem chamado José, o carpinteiro. É o último descendente de Davi. Do exílio até Jesus você tem a extinção da linhagem, da descendência, quase a extinção da descendência de Davi. Então este período do exílio até Jesus foi um período de esvaziamento de Israel. Por quê? Porque Roma dominava naquele momento tudo e todos. Não sobrou ninguém. Então a nação que Deus teve de fazê-la numerosa para trazer uma criança para a história, agora ela se esvaziou. A nação que Deus escolheu para trazer o seu filho para a história,
A nação que Deus encheu numerosamente a terra, agora está vazia. Para receber um Deus que se esvaziou e que se fez homem. Então aqui a gente já tem a primeira lição dessa noite. Israel não entendeu que a glória dele era ser o veículo para transparecer a glória de Deus. Israel não entendeu isso. E por causa disso, Israel foi sendo esvaziado, para que Jesus pudesse vir. Por isso que a Bíblia diz que o Filho unigênito de Deus veio. E nesse Filho nós vimos. Em quem vimos? Vimos o quê? A glória. Glória como do unigênito do Pai. Então nós temos de aprender isso. Não há lugar para a glória de Deus enquanto não formos esvaziados da nossa própria glória. Malaquias fala que o sol da justiça brilha. Mas o sol da justiça só pode brilhar se nós deixarmos ele brilhar nas nossas vidas. Enquanto a nossa glória não for esvaziada, porque todo o trabalho do Espírito Santo, preste atenção, todo o trabalho do Espírito Santo, toda a obra do Espírito Santo na vida daqueles que se entregaram a Jesus, é sim um processo de esvaziamento. É sim um processo de diminuição. Um processo onde vamos sendo esvaziados de nossa própria glória para dar lugar à glória de Deus na nossa vida. E sermos então os veículos da glória de Deus no mundo. Então nós somos aquelas pessoas que podem ser referência do que significa andar com Cristo na terra. E é isso que o Espírito Santo trabalha em nós e trabalhou em Israel. Como trabalhou em Israel? O problema foi que Israel não entendeu isso. Israel não entendeu a sua missão, a missão de trazer uma criança para a história, porque Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15, lá diz que o filho do homem iria pisar na cabeça da serpente. Então a grande missão de Israel era trazer o Messias para a história, porque ele tem que vir de uma linhagem, ele tem que nascer de uma família. Ele vai vir como ser humano, então ele tem que nascer em alguma casa. E era a missão de Israel fazer isso, participar desse privilégio. E essa criança então Deus formou Israel para que essa criança pudesse vir. Então o plano de Deus é esse: cria-se uma família, cria-se uma nação, e traz então através dessa nação uma criança para a história. Mas Israel não entendeu isso. E daí, todo o processo do Espírito Santo trabalhando em Israel, na vida dessa nação, porque essa nação não se esvaziou da sua própria glória, e aí todo o trabalho do Espírito Santo não se esvaziou voluntariamente. Israel não se esvaziou voluntariamente, daí todo o trabalho do Espírito Santo nessa nação. Se nós não formos esvaziados da nossa glória, para mostrar ao mundo a glória de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo vai fazer isso em nós, de um jeito ou de outro. Ele vai fazer isso em nós. Mas, na genealogia de Jesus, não tem só a história de Israel. Na genealogia de Jesus, tem muitas histórias. E muita história. Há muitas histórias e muita história. Não tem só a história do esvaziamento de Israel. Na genealogia de Jesus, tem muita história. Por exemplo, a história do chamamento de Abraão. Não feche a sua Bíblia aí, tá? Todos os nomes que eu for citar estão na genealogia de Jesus. A história do chamado de Abraão, a história do chamamento de Abraão. Abraão era um nômade, era um errante pela terra, né? Mas quando Deus o chamou, Deus disse assim: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. E você abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E você será uma bênção para todas as famílias da terra.
Deus chama Abraão, Abraão ouve a voz de Deus. E esse chamado na vida de Abraão mudou a história. Não mudou apenas a história de Abraão, mas mudou a história. Porque preste atenção. Se você colocar hoje num jornal, na internet, por exemplo, você colocar assim, no dia 10 de setembro de 2014, todas as pessoas do mundo que se consideram filhos de Abraão devem se reunir lá em Angola, em homenagem à minha amiga Keila. Você sabe quantas pessoas vão se dirigir para lá? 3 bilhões de pessoas. Se você colocar uma notícia dessa, dia 10 de setembro, lá em Angola, todas as pessoas do mundo que se consideram filhos de Abraão devem se reunir lá. Vai ser um encontro de 3 bilhões de pessoas. Por quê? Porque houve um chamado. Abraão, sai da tua terra. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque um homem foi chamado no meio do deserto para ser uma bênção. Se você fizer uma convocação dessa hoje, 3 bilhões de pessoas. Isso é um privilégio. Porque você está aqui porque você foi chamado também. Você está aqui porque você ouviu a voz de Deus um dia. Isso é um privilégio. E o meu chamado, o seu chamado, traz sentido à nossa história. O nosso chamamento traz sentido à nossa história. Eu posso me apresentar em qualquer lugar e dizer assim, o meu nome é Vanderlei e eu ouvi o chamado de Deus. Em qualquer lugar. Isso é verdade para todos aqueles que receberam Jesus como Senhor de suas vidas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na história de Jesus tem a história do chamamento de Abraão. Mas na história de Jesus tem também a história do Isaac. Uma história de bênção. Na genealogia de Jesus tem a história, na verdade, de bênçãos na vida do Isaac. O que é Isaac, pessoal? Isaac é o seguinte. A gente não sabe muita coisa do Isaac. A Bíblia não fala muito dele. A gente sabe que ele casou bem, viveu bem, pisou na bola uma vez só e foi muito abençoado. Abençoado, 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 abençoado. Onde o Isaac cavava poço, saía água, pessoal. O Isaac um dia foi lá, cavou um poço, saiu água. Os caras vieram e tomaram dele. Você tá bom, vou furar outro ali. Aí ele vai furar outro e saía água. Aonde ele furava poço, saía água. O cara era abençoado, gente. O cara era abençoado. Na genealogia de Jesus tem história de bênção. Porque quem Deus chama, Ele abençoa. Não tem jeito. Quem Deus chama, Ele abençoa. É por isso que aqueles que ouviram a voz de Deus podem descansar, porque Deus, quem chama, Ele abençoa. Não há motivo para desespero, não há motivo para angústia, não há motivo para tristeza, porque quem Deus chama, Ele abençoa. E a bênção do Senhor não precisa ser comprada, ela já foi dada. Não precisa comprar a bênção de Deus. Ela já foi dada. E dada a quem? A todos aqueles a quem Ele chama. E quem Ele chama, Ele abençoa. Aleluia. Essa é a história do Isaac. Um homem perseguido pela bênção de Deus. O cara foi perseguido pela bênção de Deus. Então todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que ouviram um chamado de Deus, podem descansar. Não há motivo para ansiedade, querido. Não há motivo para desespero, para angústia. Porque quem Deus chamou, Ele abençoa. Então descansa nisso nessa noite. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz, eu amo essa versículo, que Deus dá aos seus enquanto dorme. Quando eu estou com muito problema para resolver, eu durmo mais.
Que é para dar mais oportunidade para Deus. É gostaram, né? Gostou, André? Se tiver muito problema, dorme mais. Porque, né? Porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Né? É a história do Isaac, mas é a nossa história. O Deus que chama é o Deus que abençoa, e aí a gente pode descansar. Graças a Deus por isso. Na história de Jesus, não vou pegar todos os nomes, tá, pessoal? Senão seria 14 mais 14 mais 14, ficaria, né? Então. Tem história de chamamento de Abraão, tem a história da bênção de Isaac, mas tem história também de transformação, a história de Jacó. Né? Aqueles a quem Deus chama, Ele abençoa, e aqueles a quem Ele chama e abençoa, Ele transforma. Deus transforma. Isso significa que perdão, é renite no freio. Isso significa que aqueles a quem Deus chama, Ele dá vitória sobre as fraquezas, Ele dá vitória sobre os entraves, Ele dá vitória sobre as angústias. Aqueles a quem Deus chama, Ele transforma. Então, na genealogia de Jesus, tem lugar para a gente como Jacó. Aqueles que ouviram a voz de Deus serão transformados, diz a Bíblia, de glória em glória, conforme a imagem daquele que nos chamou. Nós seremos transformados. Aqueles que ouviram a voz de Deus, a quem Deus chama, Ele abençoa e transforma. E às vezes nós olhamos para nós, para a nossa vida, e a gente pensa assim, tem coisas que eu não consigo vencer. Eu não vou dar conta. Tem coisas que eu não consigo mudar. Tem coisas que eu... Já está na sua conta. Pode descansar. Já está na sua conta. Continue acreditando. Você vai vencer, porque quem Deus chama, Ele abençoa e transforma. Então já está na sua conta. Pode descansar. Continue acreditando. Não tenha medo. Continue orando. Continue orando. Porque na história de Jesus tem espaço, tem lugar para a história de transformação. Então, na história de Jesus tem história de chamamento, tem história de bênção, tem história de transformação. Então continue orando pelo seu filho. Continue orando pela sua família. Continue orando pelo seu trabalho. Continue orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu amigo. Continue. Continue, não desista. E na história de Jesus tem também história de reivindicação de direito. Gente, na história de Jesus tem lugar para isso também. Uma mulher chamada Tamar. A Tamar foi uma mulher privada dos seus direitos pelo seu sogro. E o seu sogro não cumpriu o que tinha que cumprir. O seu cunhado também não cumpriu o que tinha que cumprir. E Tamar então foi jogada num canto da vida, foi largada, mas Deus a iluminou e Deus deu a ela uma estratégia para reivindicar o seu direito. Olha, gente, Deus deu uma estratégia para essa mulher, para ela reivindicar o direito dela. E ela então usou a estratégia que Deus deu a ela, e o Judá teve que reconhecer que Tamar era mais justa do que ele. E dar a ela o seu direito. Então, na genealogia de Jesus tem essas histórias. É uma história de um Deus que chama, história de um Deus que abençoa, história de um Deus que transforma, e história de um Deus que cuida dos desamparados. Que dá uma estratégia para uma mulher reivindicar os seus direitos. Tem também na história de Jesus lugar para isso. Na história de Jesus também tem história de inclusão. Uma mulher chamada Raabe. Essa mulher é interessantíssima, porque Raabe pertencia a um povo que estava sob o juízo de Deus, os cananeus. Raabe fazia parte desse povo que Deus falou: eu vou acabar com todos eles, não vai sobrar ninguém. Por que esse povo estava sob o juízo de Deus? Porque eles sacrificavam crianças aos deuses. E Deus olhou para aquilo
vou acabar com todos eles. Não vai sobreviver um desse povo aí. Porque estão sacrificando crianças. Porque, gente, Deus tem um zelo. Deus tem um cuidado com crianças. Exemplo disso é o profeta Jonas. O profeta Jonas foi lá e reclamou com Deus. Falou assim: Deus, o Senhor está querendo perdoar esse povo lá da cidade de Nínive. Esse povo que nos oprimia. O Senhor está querendo salvar esse povo. Sabe o que Deus disse para Jonas? Jonas, você não quer ir lá? Você está reclamando porque eu fiz uma árvore nascer num dia e no outro dia eu fiz ela morrer? Você está reclamando disso, mas lá na cidade de Nínive tem 600 mil crianças. E você não quer que eu faça nada? Eu vou salvar esse povo, porque lá tem 600 mil crianças. Se tem uma coisa que Deus zela, é pelas crianças. E Jesus falou uma coisa interessantíssima. Jesus chamou as crianças, que criança é uma coisa muito séria. Muito séria. Eu aproveito que abro um parênteses para você. Você que é pai e mãe. Se você tiver a oportunidade, traz o seu filho à escola bíblica. Traz aqui. Para ele ser ensinado a palavra de Deus. Para ele conviver com outras crianças que estão crescendo na fé. Zele pela vida espiritual do seu filho. Nós temos um espaço aqui somente para o seu filho. Domingo de manhã. Faça isso em nome de Jesus. Traz o seu filho aqui. Fecha parênteses. Então, criança é uma coisa muito séria. Tão séria, tão séria, tão séria, que Deus chama as crianças de um exército de Deus. O exército de Deus. A Bíblia diz que dos pequeninos Deus suscita verdadeiro louvor e faz deles um exército. O que quer dizer que nações inteiras, muitas das bênçãos que eu e você recebemos, é fruto do grito das crianças. Muitas nações foram salvas por Deus, porque Deus ouviu o grito das crianças. E é por isso que Deus está irado com a cidade de Jericó, onde a Raabe está com a sua família. Ele está irado com o povo de Jericó. E os espias são enviados por Josué para ir lá na cidade, verificar a cidade de Jericó. E eles vão para sondar Jericó. E o que eles fazem? Eles entram num lugar, para não criar suspeita nenhuma, eles entram num lugar. Que lugar? Um lugar de prostituição. Porque o lugar é tão suspeito, que ele fica insuspeito. Entendeu? O cara vê os espias lá. Não, a gente já sabe que eles estão aqui. Né? Tipo, os caras foram pensar assim. Então eles vão ficar aqui. E aí lá eles encontram então essa prostituta chamada Raabe. E a Raabe fala assim: nós estamos apavorados. Porque chegou até nós que o Deus dos hebreus acabou com os deuses do Egito. E nós estamos então apavorados, estamos com medo. Porque os deuses do Egito, era a maior nação do momento, eram os poderosos. E o Deus dos escravos hebreus destruiu os deuses do Egito. Então Raabe diz: olha, nós sabemos o que o Deus de vocês fez lá. Nós sabemos. Raabe então diz assim: bom, aí os espias pedem para que ela os ajude. Ó, vocês precisam ajudar a gente, nos esconder aqui. A Raabe fala assim: eu ajudo, mas vocês vão ter que preservar a mim e a minha família. Os espias então não tinham como consultar o Josué, o WhatsApp, Facebook, nada, decidiram por eles mesmos ali. E falaram: fazer o seguinte, você vai colocar um fio de escarlate, um fio vermelho nos umbrais das janelas, das portas, para que quando os anjos da destruição passarem por aqui, eles vão ver esse fio vermelho e eles vão se lembrar do cordeiro e não vão fazer nada com quem está na casa. Agora, se tiver algum parente seu fora da casa, aí não tem como fazer nada. Mas aqui dentro da casa, você vai colocar esse fio aí nas janelas, e os anjos da destruição se lembrarão do cordeiro
E a sua família e você serão preservados. Será preservado. A Raabe morava com a sua família em cima do muro de Jericó. Agora imagina a cena. Imagina a cena. Os judeus começam a gritar em louvor a Deus. Começam a tocar as trombetas, gritar em louvor a Deus, e todo o muro da cidade de Jericó cai. Menos uma parte. A parte onde a Raabe e sua família estavam morando. Na história de Jesus, cabe história de gente assim. História de inclusão. Ela era uma cananeia. Ela não era hebreia. Mas agora ela está na genealogia de Jesus. Então na história de Jesus tem lugar para gente assim. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro inclui qualquer pessoa. Porque o sangue do Cordeiro quebra qualquer maldição. O sangue do Cordeiro é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele tira o pecado do mundo. E nessa história de inclusão, a gente tem também aqui a Ruth. Ela foi incluída numa nação que era a nação que iria destruir a nação dela, os moabitas. Ela também foi incluída aqui. Por quê? Porque perto está o Senhor dos que o invocam. Mas na genealogia de Jesus também tem a história de avivamento, a história de Josias. Um avivamento que nunca houve em Israel. Josias foi um rei que derrubou todos os altares, acabou com a idolatria de Israel, um dos melhores reis que Israel teve. Graças a Jesus isso é possível. É por isso que a gente não desiste de ensinar, é por isso que a gente não desiste de falar, de pregar, de exortar, porque o Espírito Santo, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode romper o avivamento entre nós. É por isso que a gente não desiste de orar, de cantar, de celebrar, de pregar, porque o Espírito Santo, a qualquer hora, a qualquer momento, pode levantar um avivamento no meio do seu povo. Na genealogia de Jesus também tem história de restauração. A história de uma mulher que falou, coloca o nome dela aí, que é a Batseba, mas fala a mulher de Urias, que era o marido dela. Batseba foi aquela mulher com quem Davi adulterou e teve um filho. O filho morreu e depois ela teve um outro filho com Davi, que veio ser o seu filho Salomão. E Batseba então foi exposta pelo rei, ela foi exposta, foi aviltada, tratada como culpada da história. A Batseba ficou como uma culpada, mas peraí, o rei está lá nos seus aposentos, né? E tal, aí a mulher começa a tomar banho do outro lado, na fachada lá, tomando banho, nua, bonita, o rei, média idade, 40 anos mais ou menos, Davi devia ter nessa época, 40, 45, aí ele olha a mulher de 20, toda, pô, vamos sentir um garotão de novo com essa mulher. Ele olha assim e fala, vai lá e pega ela. Mas o que essa mulher está fazendo lá, tomando banho, de frente ao palácio do rei? Então ela é colocada como culpada da história. E aí a gente lê a história e parece que Deus não viu. Mas Deus viu. E tem coisas que acontecem e a gente fala assim, Deus não está vendo. Não está vendo. Está sim. Deus sabe da história de Batseba. E o nome dela está aqui na genealogia de Jesus, para mostrar que Deus é um Deus de justiça e Ele sabe o que está acontecendo. Deus é um Deus que sabe o que está acontecendo. Na genealogia de Jesus, falta só mais 15, pessoal. Na genealogia de Jesus também tem história de arrependimento. Manassés. Esse cara era ruim, gente. Esse cara era ruim. Sangue ruim mesmo esse aqui. Um cara, assim, uma maldade, mas sem paralelos. O cara era mau. O cara sacrificou o seu próprio filho aos deuses. Mas Manassés se arrependeu. Ele se arrependeu. E aí tem gente que fala assim, às vezes, pastor, mas será que Deus não está vendo isso? Será que... O que Deus vai fazer com essa pessoa, pastor? Será que Deus não está vendo isso? Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai dar a essa pessoa
oportunidade de arrependimento. É assim que Deus faz. Jesus, ele tem a proeza de matar o pecador e preservar o ser humano. Proeza. Então, sabe como que Deus acaba com os maldosos? Dando a eles a oportunidade de se arrepender. É assim que Deus faz. E Manassés foi um homem assim. História de arrependimento. Mas na genealogia de Jesus também tem história da fidelidade de Deus à sua palavra. Isso aqui é lindo, pessoal. Deus disse para Jacó, lá atrás, muito tempo atrás, que o governo nunca se afastaria de Judá. Deus prometeu isso para Jacó. Mas quando chegou o tempo, a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, quando chega a plenitude dos tempos, o momento de Jesus vir ao mundo, o herdeiro do trono de Judá foi reduzido a um carpinteiro, José. Quando chega a plenitude dos tempos, o Kairos de Deus, o momento de Deus para trazer seu filho para a história, o herdeiro do trono virou um carpinteiro único. Era um carpinteiro. O último descendente de Davi. Pois foi a esse homem que Deus confiou seu filho. E, gente, se tem um homem maravilhoso na Bíblia, esse cara chamado José. Quando José adotou o menino Jesus, Jesus ele muda de tribo. E ele passa a fazer parte da tribo de Judá. Mas ele não apenas mudou para a tribo de Judá. Ele passou a ser a raiz de Jessé. A Bíblia diz. E diz mais. Diz que ele passou a ser o renovo de Jessé. Aquele que carrega sobre os seus ombros o governo do mundo. A Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia. A Bíblia fala que Moisés foi o maior dos profetas porque Deus deu a ele a liderança do povo. Então Deus deu a Davi o reino. Deus deu a Moisés a liderança do povo. Deus deu aos profetas a sua palavra. Mas a José Deus confiou seu filho. José foi um homem que Deus confiou. Fidelidade à sua palavra. E é interessante porque quando eu fico tentando imaginar assim, a história do José, né? Quando ele tem que ir para uma cidade levando seu filho, ou eu acho que José falava para Deus assim, o nosso filho, eu acho que ele falava assim, ele falava meu filho, é o nosso. Ele falou assim, Deus, mas... Aí começou a perguntar, mas quem está lá em Belém? Quem está lá em Belém? Quem é o rei lá em Belém? Porque o Herodes tinha morrido. Aí o pessoal falou assim, quem está reinando lá agora é o filho do Herodes, o Arquelau. E como é o Arquelau? Nossa, o Arquelau faz o pai dele virar um santo. O Arquelau é mau. E aí eu fico imaginando o José falando para Deus, Deus, não seria melhor levar o nosso filho para uma outra cidade? E aí de noite vem um anjo para José e fala assim, Deus concordou com você, José. Você vai para Nazaré. Porque o meu filho vai ser um nazareno. Fidelidade à sua palavra. Deus falou e cumpriu. Fidelidade. Isso. Fidelidade. Por último, na história de Jesus também tem espaço para todo tipo de história. Todo tipo de história. Que é onde nós estamos hoje. Nós estamos hoje na genealogia de Jesus. Não na genealogia que vai trazer uma criança para a história, mas na genealogia que vai invocar a volta do reino para a história. Nós estamos nessa genealogia.
Queridos, nós somos aqueles que a Bíblia diz que no final dos tempos, ao lado do Espírito Santo, nós vamos clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós estamos nessa genealogia. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Nós fazemos parte dessa genealogia. Nós somos parte da genealogia de Jesus que vai clamar pela volta dele. E nessa genealogia cabe todo tipo de história, todo tipo de necessidade pessoal. Porque essa história fala de um Deus que abençoa, fala de um Deus que transforma, fala de um Deus que inclui, fala de um Deus que restaura, fala de um Deus que é fiel. Então, na genealogia de Jesus, há perdão para todos os homens que se arrependem. Na genealogia de Jesus, todas as histórias são acertadas e encontram o seu propósito. Eu queria encerrar dessa maneira. Na história de Jesus, todas as histórias são acertadas. Talvez você olhe para a sua história e você sinta vergonha. Talvez você sinta vergonha do seu pai, por exemplo. Vergonha. Mas eu quero dizer nessa noite que porque você veio e se encontrou com Cristo, toda a história da sua família foi justificada. Toda a história da sua família cumpriu a missão dela na história. Por quê? Porque eles trouxeram você até aqui. A sua família, não importa o jeito que foi a sua família, que é a sua família, eles trouxeram você até aqui. E o fato de trazerem você até aqui, você ter se encontrado com Jesus, justifica toda a história da sua família. Toda a história da sua família encontra aí propósito. A pior pessoa da sua família, sempre tem. A pior pessoa da sua família pode dizer se um dia, pode dizer assim: eu fui um traste. A pior pessoa. Eu fui um cara difícil. Mas um dos meus, se encontrou com Jesus. E por causa disso, a minha história faz sentido. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Essa pessoa pode dizer assim: eu passei pela história para que um descendente meu fosse encontrado por Jesus. Essa pessoa lá na frente pode dizer isso. Você tem ideia como é que a dimensão desse negócio pelas décadas e séculos afora? Você tem ideia, tem dimensão desse negócio? Isso libera você. Isso nos libera. Libera o nosso coração de qualquer tipo de mágoa. Qualquer tipo. Libera o nosso coração para qualquer relacionamento não acertado. Libera. Isso significa que o pior dos nossos não viveu em vão. Na genealogia de Jesus cabe gente de todo tipo. E na genealogia de Jesus todas as histórias são acertadas. Então eu quero desafiar você nessa noite a deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Ministrar no seu coração. Todo perdão que você precisa liberar, libera nessa noite. Em nome de Cristo. Porque o pior dos seus cumpriu o propósito dentro da história. O seu chamamento salvou a história da sua família. Não que cada um será salvo, mas salvou a história, justificou a história da sua família.
Por que você nasceu nesse lugar? Por que você morou naquela cidade? Por que você passou por aquela outra? Por que você perdeu alguém querido na infância? Justifica tudo isso. Quando você se encontrou com Cristo, toda a história da sua família foi justificada. Então, libere todo o perdão que você precisa liberar. E peça todo o perdão que você precisa pedir. Porque agora você faz parte da genealogia de Jesus. E a genealogia, Michael, é interminável. Porque ela vem da eternidade afora. E lá, quando Jesus nos recebeu nos tabernáculos celestiais, e vai olhar para nós e falar assim: vinde, benditos da família do meu Pai. Vocês estão na minha genealogia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque todas as histórias são acertadas na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus cabe todo tipo de história. Cabe a sua história para arrepender-se nessa noite. Cabe a sua história de restauração nessa noite. Cabe todo tipo de história. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, mas na genealogia de Jesus você vai encontrar. Amém, pessoal? Amém. Vamos orar. Feche suas olhos. Queria que você pensasse na sua história, tá bom? Alguns viveram longe do pai, mãe, irmãos. Alguns moraram na mesma residência, mas um relacionamento tão distante, tão longe. Mas na história de Jesus cabe a sua história, viu? Cabe todo tipo de história. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te louvar, ó Deus, pela vida, pela obra e pelo ministério do teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, porque fomos alcançados, ó Deus. Fomos alcançados pelo poder do teu amor. Fomos incluídos, ó Deus, na história de Jesus Cristo. Fomos, ó Deus, incluídos na família do Senhor. E agora, ó Deus, nós temos Jesus como o primeiro de muitos, milhares e milhares de irmãos, ó Deus. E nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque a nossa história se encaixa na história de Jesus. E nós queremos, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha aqui com poder e com graça. Venha com favor, ó Deus, restaurando, Senhor, curando as histórias, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, cure histórias aqui nessa noite. Libera perdão aqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, cure os corações, ó Deus, amargurados. Cure os corações, ó Deus, angustiados, ansiosos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor acerte, ó Deus, todo tipo de relacionamento aqui nessa noite. Eu clamo a Ti, ó Deus, nós clamamos a Ti, nós invocamos, ó Deus, o poder do Teu amor, o poder da Tua graça, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, passeie no meio de nós, e não apenas no meio de nós, mas dentro de nós e sobre nós, fazendo a Tua obra, uma obra de restauração, ó Deus. Vem aqueles que estão se arrepender nessa noite, ó Deus, que sejam tocados pelo Senhor, e se arrependam, ó Deus, como Manassés, ó Deus, e sejam incluídos, ó Pai, na genealogia de Jesus. É o que nós te pedimos, agradecidos pela Tua palavra, Senhor, que é viva, é eficaz e muda a nossa vida. Mudou a nossa história. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido.